Eu cumprimento a Igreja do Senhor Jesus com a graça, com a paz que excede a todo entendimento humano, a paz que não se acaba, mas que dura para todo sempre. Hoje de manhã cedo nós começamos a escola dominical falando a respeito de cumprimento, como cumprimentar o irmão. Que muitas das vezes nós passamos perto do irmão e só dizemos: oi irmão, tudo bem, tudo bom? A paz, irmão. Mas nós não compreendemos e muitas das vezes não damos o cumprimento completo, o cumprimento perfeito, que é a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ninguém consegue, ninguém pode, ninguém consegue, ninguém tem a paz do Senhor se não for alcançado primeiramente pela graça dele. E nessa noite, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia comigo no Evangelho de Mateus, capítulo 5. Mateus, capítulo 5. Mateus, capítulo 5 em diante. Mateus, capítulo 5. Amém? É as bem-aventuranças, ou seja, o Sermão do Monte. Querido Deus e amado Pai, Senhor, nós vamos ler, nós vamos meditar, nós vamos falar agora, ó Pai, um pouquinho a respeito da Tua palavra. Senhor, assim como o Senhor nesse sermão, o Senhor preparou o coração dos 12 discípulos do Senhor, mas o Senhor também preparou a multidão, ó Pai, que ali estava para compreender que era chegado o reino dos céus. Pai, eu coloco a Tua igreja nas Tuas mãos. A igreja que aqui se encontra, a igreja, ó Pai, que não pôde vir, a igreja que está nos assistindo em casa. Senhor, que a Tua graça, que a Tua misericórdia alcance a cada um e abra, Senhor, os nossos entendimentos, a nossa compreensão, para que o nosso eu caia por terra, mas que o Senhor, ó Pai, possa abençoar de maneira sobrenatural a Tua igreja. Senhor, não deixe eu falar nada de mim mesmo, mas tudo que eu falar, ó Pai, seja segundo o Teu querer, segundo a Tua vontade, para a edificação, ó Pai, para que os Teus servos, os Teus filhos cresçam na graça e no conhecimento do Senhor. Eu Te louvo e Te glorifico, ó Pai, por mais essa oportunidade que o Senhor nos concede de ouvirmos a Tua voz e a Tua palavra, no nome bendito do Senhor Jesus. Amém? O Senhor Jesus, nesse sermão, nós vamos ver algumas características. E o texto começa assim: E Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte, e assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. E abrindo a sua boca, os ensinava, dizendo: Bem-aventurados os pobres de espíritos, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguições
por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo, disserem todo o mal contra vós, por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Amém? Podeis sentar. Esse é um discurso do Senhor Jesus, o mais longo discurso. Creio eu que esse discurso deve ter levado alguns dias. Provavelmente não foi um discurso dele ter parado 1 hora, 2, 3, não. Foi um discurso bem longo, porque o Senhor Jesus falava com sabedoria, com discernimento, não como os escribas. Quando ele está encerrando esse sermão no capítulo 7, aquela multidão agora fala, olha, ele não ensina como os escribas, como os fariseus. O que ele ensina a gente entende, a gente compreende. E quando o Senhor Jesus vai falando esse discurso aqui, fazendo esse discurso, que começa aparentemente para os 12, o texto começa dizendo, e Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte e, assentando-se, aproximaram dele os seus discípulos. A princípio parece que era só os 12. Mas quando nós vamos prestando atenção, o Senhor Jesus aqui começa ensinando para os 12 e mostrando as características de um discípulo. O que é necessário para seguir o Senhor. O que são necessários. Em seu mais longo sermão, Jesus começou descrevendo as características que ele procurava naqueles que seriam os anunciadores das boas novas. As características que ele procurava. Chamou de bem-aventurança. Bem-aventurados que tinham tais particularidades, porque Deus tem algo especial para eles. As pessoas que tinham essas 8 características aqui, Deus tinha promessa e Deus tem promessa para cada um de nós que nos encaixarmos dentro dessas características. E o Senhor Jesus vai dizendo, as bem-aventuranças, elas contradizem o estilo de vida do mundo. O jeito que o mundo vai, o jeito que o mundo anda, se nós observarmos essas bem-aventuranças, são completamente contrárias. Na última, por exemplo, Jesus chega a afirmar que o esforço sério para ser justo será fadado de criar oposição. Se você tentar ser justo demais, alguém vai se opor a você. Alguém vai te dizer, olha, esse cara está tentando ser justo, mas isso é pura falácia, isso é mentira, isso não é desse jeito. O último Jesus vai falar, olha, aquele que tentar ser justo, ele vai ser perseguido. Vão falar mal dele. E o Senhor Jesus vai prosseguindo, mas se a nossa meta é nos tornarmos parecido com Jesus, o melhor modelo que temos que ter é a virtude. A primeira coisa que nós temos que procurar ter, se nós quisermos sermos um discípulo, quisermos andar no caminho do Senhor, a primeira coisa que nós temos que ter é a virtude, é procurar a linha, o padrão do Senhor para sermos imitadores dele. Mas aqui nesse texto, há algo que é diferente, que diz que vindo Jesus a multidão, subiu a um monte. Mas quando nós olhamos lá para Êxodo, capítulo 19, quando a lei foi dada a Moisés, não diz que Deus subiu no monte, diz que Deus desceu no monte.
E quando Deus desceu no monte, Deus fala com Moisés: marca limite, Moisés. Marca limite, e Deus vai falar com aquela voz de trovão, através de raios, relâmpagos, aonde todos ficaram assustados e tinha o limite que ninguém podia chegar perto do monte, porque o monte se derretia e pedra voava para todos os lados. Mas Jesus agora não, é com a voz mansa, com a voz calma, ele vai dizendo: olha, bem-aventurado sois vós, quando vos injuriarem, quando vos perseguirem, por causa do meu nome, quando fizerem isso, quando fizerem aquilo, vocês são bem-aventurados. É completamente diferente daquela época que foi dada a lei, uma lei que ninguém conseguiu cumprir, ninguém conseguiu cumpri-la cabalmente. As bem-aventuranças desafiarão diariamente o nosso modo de vida. Se nós observarmos essas 8 bem-aventuranças, elas vão desafiar o nosso modo de viver, o nosso modo de agir, o nosso modo de pensar, de falar. O nosso comportamento vai ser alterado se observarmos grandes multidões. O Senhor Jesus, quando começa falando com seus discípulos, ele estava falando ali com eles, trazendo eles para perto dele e falando: olha, está vendo essa multidão que está aí? Veja essa multidão, são muita gente. Não deixa que o orgulho, não deixe que o ânimo, a coragem, ou achar que vocês são muito importantes, não deixa isso subir no coração de vocês, não. Porque vocês serão bem-aventurados não pelo que vocês conseguirem através da multidão. Vocês podem até achar que vocês ficarão famosos, e ficarão, mas não tente tirar proveito disso. Essa multidão que aí está, eles precisam de conhecimento, eles precisam de entendimento. Esse povo aqui estava nas mesmas condições de quando Deus enviou o profeta Jonas para ir a Nínive. Quando Deus fala com Jonas, que Jonas não queria pregar para aquele povo porque ele conhecia Deus, ele sabia que Deus iria perdoar aquele povo, e Jonas foge. Mas no final, Jonas tem que voltar e tem que entrar na cidade de Nínive e pregar. E quando ele entra ali e começa a pregar, no final ele fica amargurado, porque ele vê o que Deus fez. Ele anda um dia, e quando ele anda um dia, Deus vai dar uma experiência para Jonas, que talvez é uma experiência que cada um de nós precisamos nas nossas vidas, que é de observarmos e termos amor, termos compaixão das almas, coisas que Jonas não tinha. E quando ele entra na cidade, que ele anuncia, que ele vê que a cidade toda converteu, que ele chega e anuncia: ó, dentro de 40 dias Deus vai destruir tudo isso aqui. Deus tinha mandado ele andar 3 dias, só andou 1. E o povo todo entrou em jejum, o rei entrou em pânico, colocou os animais para fazer jejum, como se diz: vamos fazer algo aqui, para que talvez o Senhor tenha misericórdia de nós e não destrua tudo. Mas Jonas sai dali agora e vai sentar, vai andar uma certa distância, e sentar num lugar e ficar olhando para a cidade, para ver o que vai acontecer. Mas Deus vai dar uma lição ali tão grande para aquele profeta. Deus faz nascer um pé de abóbora, uma aboboreira, que a Bíblia fala, e nasceu e fez sombra para ele. Ele se alegrou que ele estava num deserto, mas agora Deus tinha feito surgir assim de um dia para o outro uma árvore que deu uma sombra para ele, e ele ficou debaixo dela tranquilo. Mas agora, no outro dia, Deus vai ali e faz que os bichos vão ali e comam aquela árvore toda, destrua tudo, e Jonas fica bravo.
Ele não fica bravo porque Deus diz que iria destruir 1.200 pessoas. 1.200 não, 120 mil pessoas que moravam em Nínive. Mas quando um pé de abóbora é comido pelo bicho, ele apela e Deus vai falar com ele: você é estranho. Você não tem compaixão de 120 mil pessoas que estavam sendo condenadas ao inferno, à morte, mas você chora por causa de um pé de abóbora que nasce hoje e amanhã acabou. A sua vida é muito importante para Deus. Você é importante, você é a menina dos olhos de Deus. Aquele que está escondido debaixo da sombra do Altíssimo, ninguém pode tocar. Se você colocar a sua vida em ordem, a sua vida de acordo com a vontade do Senhor, nenhum mal vai te assolar ao meio-dia, nenhuma mortandade pode chegar à sua tenda, porque você tem a marca da promessa na sua vida. Você é separado, você é escolhido. E não foi uma escolha que talvez você acha que você está ouvindo a palavra hoje, que é por um acaso, não é não. Você foi escolhido, Pedro vai falar que você foi escolhido antes da fundação do mundo. Antes do mundo existir, antes de tudo isso aqui existir, o Senhor já tinha o seu nome. Quando o Senhor Jesus olha para a mão dele sentado lá no trono e vê aquelas marcas do cravo, ele não vê a marca dos cravos ali não, ele vê o seu nome escrito ali. Eu morri por causa de fulano, eu morri por causa de cicrano, e ele conhece cada um de nós. A Bíblia fala que quando o Senhor chamava a alva, ia diante dele, eram as estrelas, que cada uma das estrelas aparecia diante dele, e ele chamava cada uma pelo nome. Agora imagina eu e você, ele tem o nosso nome gravado na palma da sua mão, porque foi ali que os cravos entraram, foi ali que ele pagou um alto preço por mim e por você, e nós temos que olhar, nós vamos passar aqui em alguma parte aqui que vai falar da importância de reconhecermos a morte do Senhor naquela cruz, porque quando nós olhamos para aquela cruz, que nós relembramos, que nós verificamos, que nós vimos, feito muitas das vezes, a gente vê aquele filme que passa aí da Paixão de Cristo, ele todo machucado, aquilo ali não era para ele, aquilo ali era para mim, era para você. Aquilo era uma condenação que era nossa, mas pelo amor dele, ele entrou no nosso lugar, ele nos substituiu com aquela morte de cruz, aquela morte horrível. E quando nós observamos a maneira do Senhor Jesus sentar e falar: bem-aventurados sois vós. O Senhor Jesus era o principal assunto daquela época. Tudo que acontecia, o Senhor Jesus era o papo normal dentro de todas as casas. Olha, fulano era leproso, você lembra dele? Ele estava fora da cidade, ele estava julgado. Olha ele aí, limpo. Ó, fulano era cego, está enxergando, era aleijado. E o evangelho de João termina com João falando: olha, se fosse escrever tudo que o Senhor Jesus fez, esse mundo não caberia de livros. E se você prestar atenção, até os dias de hoje, o Senhor Jesus continua fazendo milagres do mesmo jeito. Se tudo tivesse anotado em livros de papel normal, não caberia. O dia que ele me chamou, o dia que ele te chamou, o dia que ele te livrou de um acidente, o dia que ele te livrou de uma bala perdida, de uma facada, de um assaltante, de qualquer coisa. Se tudo tivesse anotado, não caberia, porque ele continua fazendo a mesma obra. Ele é o mesmo ontem, é o mesmo hoje e será sempre o mesmo, porque ele não muda. Ele não muda. E grandes multidões o seguiam. Ele era o principal assunto.
Os discípulos desse homem popular certamente foram tentados a se sentirem importantes, orgulhosos, possessivos até. Você vê que em dados momentos, João e Tiago chegam a falar com o Senhor: Senhor, os samaritanos não deixaram Jesus entrar dentro da cidade. João e Tiago viram para o Senhor e falam: Senhor, quer que peçamos fogo do céu e consuma esse povo aqui? Quer que nós mandamos descer fogo aqui e destrua tudo? Jesus fala: vocês não estão entendendo ainda, porque vim. Eu não vim para destruir, eu vim para resgatar, eu não vim para isso. Estar com Jesus não apenas lhes garantia um prestígio, eles precisavam ser ensinados, assim como nós precisamos ser ensinados. Hoje nós não temos o Senhor Jesus fisicamente conosco, nos ensinando, mas Ele deixou tudo escrito para que, lendo, nós entendemos, lendo, a gente compreenda aquilo que nós não entendemos. O Espírito Santo vai nos clareando, vai abrindo a nossa mente e vai nos mostrando que caminho temos que seguir. Estar com Jesus não apenas lhe garantia um prestígio, mas também uma oportunidade, talvez até de receber dinheiro, até de ganhar dinheiro com aquilo. E hoje não muda. As pessoas que professam o Senhor Jesus, que aprendem qualquer coisa da palavra de Deus, muitos saem por aí fazendo sinais, milagres e prodígios, que, se você prestar atenção, a Bíblia fala que o diabo se transforma até em anjo de luz, e que, se possível for, ele engana até os escolhidos. Mas se possível for, porque ele não pode te enganar. Você que é lavado, você que é remido, você pode até ficar tentado a cair no engano, a cair no erro, mas o Senhor te abre os olhos e não deixa. As multidões se reuniam mais uma vez, mas antes de dirigir-se à multidão, a tão grande número de ouvintes, Jesus chamou seus discípulos para uma conversa particular e os advertiu sobre as tentações que enfrentariam como companheiros do Senhor Jesus. Olha, vocês serão tentados, vocês vão ter oportunidades, mas fiquem firmes, fiquem fiéis, fiquem agarrados. E hoje não é diferente. A pessoa que vem para a presença do Senhor Jesus, o mundo oferece tantas oportunidades, meu irmão. São tantas oportunidades, são tantas ofertas de coisas que, à primeira vista, parecem coisas fabulosas, mas quando você vê o fundamento, é somente para te tirar da presença do Senhor. Só para te tirar. Disse que não esperassem. Jesus vai falar com seus discípulos agora: não esperem fama. Que eles não esperassem fama e fortuna, mas que eles esperassem pranto e fome. Mas que, se eles perseverassem, eles veriam a glória de Deus. Eles veriam. No entanto, Jesus os advertiu que seriam recompensados. A recompensa vem, mas muitas das vezes não vem da forma que a gente quer, não vem nessa vida. A recompensa vem na eternidade. Tem pessoas que passam essa vida inteirinha debaixo de luta, debaixo de tribulação. Há poucos dias, eu mais dentro mesmo estava conversando a respeito de uma dona que a gente conhece. Você vê essa dona, você conversa com ela, é uma dona fiel ao Senhor, o tempo todo. Você vê essa dona falando, mas uma vida de tribulação, que a gente nem sabe como orar para essa senhora. É tribulação em cima de tribulação, luta em cima de luta, e problema em cima de problema, e cada dia mais problemas.
E você não consegue entender e a vida já vai passando. E quando a gente pensa que a vida dela ia ter um refresco, vem outra coisa completamente diferente. É mais tribulação, é mais lutas, é mais problemas. Então, temos que ser discípulos do Senhor, perseverar, mas sabendo que muitas das vezes as nossas recompensas não virão nessa vida, virão na eternidade. Pode haver certas ocasiões que seguir Jesus traga grande popularidade. É engraçado que nessa parte aqui, seguir ao Senhor Jesus pode trazer grandes popularidades. Eu vi um pastor que prega brincando demais da conta, Cláudio Duarte. Um dia desse, ele falando aí a respeito de um pastor, que ele gosta muito de ouvir esse pastor pregando. E quando ele começou o ministério dele, que ele pelejava para conseguir tirar uma foto junto com esse pastor, que ele ia nas reuniões que esse pastor ministrava, mas que ele nunca tinha oportunidade de tirar uma foto com ele. E que esse pastor falou com ele um dia, falou assim, olha, tudo passa, mas ele não conseguiu assimilar aquilo direitinho, mas quando foi agora, há pouco tempo, ele estava pregando em determinado lugar, num seminário, muita gente, agora a situação já tinha invertido. Aquele pastor que ele ficava na fila para ir tirar um retrato, aquele pastor agora estava numa fila e não conseguiu tirar o retrato com ele, de tanta gente que tinha, de tantas pessoas que tinham, e ele falando, olha, fique firme numa coisa. Ele pregando e falando, fique firme numa coisa, fique firme na palavra do Senhor, não se desvie dela nem 1 milímetro, nem para a direita, nem para a esquerda, não negocie a sua fé, não negocie a sua esperança, a sua confiança no Senhor, porque tudo passa, é igual aqui está falando, pode haver certas ocasiões que seguir ao Senhor Jesus traga grandes popularidades, mas tem hora também que vem as consequências. As consequências vêm. Muitas das vezes, por você ser famoso, começam as perseguições. Muitas das vezes, uma palavra que a pessoa, um desses homens que se tornam famosos, falou há 10, 20 anos atrás, eles trazem ela à tona hoje e começa a batalhar em cima daquilo para perseguir, para desanimar, para desacatar, para tirar a perseverança da pessoa. Feito ele tem sofrido grandes problemas de perseguições, por o jeito, o estilo dele pregar, temos visto perseguições em cima de outros também aí famosos, que se tornaram famosos em cima da palavra. O inimigo não dá colher, o inimigo observa tudo, ele está olhando, assim como o Senhor Jesus conhece a nossa vida, o nosso sentar, o nosso levantar, o diabo também está aí zanzando. Muitas das vezes abre a porta da igreja que o primeiro a chegar é ele, para ver o comportamento de cada um, de que jeito cada um vai se portar. Lembra de Jó? Houve uma reunião no céu, mas quem chegou lá? Chegou lá o diabo, estava lá o próprio chegou lá e Deus vai perguntar para ele, viste o meu servo Jó? Vi. E Deus vai falar, homem reto, íntegro, temente a Deus, que se desvia do mal. O diabo mais do que depressa vai dizer, mas também por dela, o Senhor o protege de todos os jeitos. Deixa tocar nas coisas dele, para o Senhor ver se ele não blasfema. Isso assim, é com cada um de nós. Não pense que você não está sendo vigiado, que você está sendo olhado, que você está sendo observado, e para ser um servo, para ser um discípulo, o Senhor vai dando essas instruções aqui. Aqueles que não viverem de acordo com as palavras de Jesus
nesse sermão, poderão, para a sua própria desgraça, usar a mensagem de Deus somente para promover seus próprios interesses. Quanta gente você conhece que usa a palavra do Senhor e adapta segundo as suas necessidades, segundo a sua vontade, segundo os seus desejos, os seus interesses pessoais. As bem-aventuranças são um código de ética para quem quer seguir o Senhor e um padrão de conduta. Um padrão de conduta. O Senhor está ensinando aqui, olha, vocês querem ser os meus discípulos? Vocês vão começar a andar comigo? Então observa esses 8 tópicos aqui, essas 8 coisas. Essas bem-aventuranças constatam o valor do reino que é eterno com o terreno, que são temporais. Os valores eternos com esses que vão passar, nos mostra que a fé real e a fé superficial. O Senhor Jesus vai dando a eles cada um valor. Vendo o Senhor, a multidão subiu a um monte e, assentando-se, aproximaram dele os seus discípulos. É quando nós observamos os valores da lei e os valores das bem-aventuranças. As bem-aventuranças são para aqueles que querem realmente servir ao Senhor, querem servir ao Senhor, quer servir ao Senhor com alegria, entender que a mansidão que o Senhor fala é de amor, é de carinho, é de dedicação, para que a gente alcance as promessas dele. Embora elas foram dirigidas primeiramente aos discípulos, mas depois elas foram estendidas a toda a multidão. E no Mateus 7, 28 diz que aconteceu que, concluindo Jesus esse discurso, a multidão se admirou de sua doutrina. Esperavam que se a mente do povo, Jesus esperava que se a mente do povo fosse preparada para receber o Evangelho através dessas bem-aventuranças. Todo o povo precisava de estar com a mente aberta para a mudança, para a transformação, porque o Senhor vai mudar. Bem-aventurado e feliz. Bem-aventurados significa feliz, afortunados, supremamente alegre, suprimente alegre. Bem-aventurado é aquele cara que tem uma alegria perfeita. Essas são características das pessoas bem-aventuradas, elas têm que ser alegres, têm que ser felizes. Para cada uma dessas prometidas, para cada uma dessas bem-aventuranças prometidas, tem uma bênção futura. Bem-aventurados os pobres de espíritos, porque deles é o reino dos céus. O pobre de espírito não é aquele que não entende as coisas, aquele que é pobre, não. É aquele que é pobre no sentido assim, ele se humilha, ele é humilde. Ele entende as coisas, mas ele entra na brecha. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus, aquele que tem amor pelas almas, aquele que é pobre, mas se sente, como dizer assim, constrangido de ver outras pessoas caminhando a passos largos para o inferno. Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Aqueles que choram, não é você está chorando porque você está sofrendo, não é você está chorando porque você está com um problema na sua vida, não. É você está chorando porque você está vendo que o outro, seu irmão, está indo embora. A vida dele está passando, ele não está vendo, ele não está percebendo o perigo que ele está correndo. Tem muita gente com medo de perder a sua vida. Perder o corpo. O que é o nosso corpo? O nosso corpo não é nada, nosso corpo é pó, é terra, vai acabar. Nós temos que temer
não é aquele que pode matar o nosso corpo. Nós temos que temer aquele que pode matar o nosso corpo e lançar a nossa alma na prisão. Você tem que temer, não é o inimigo, você tem que temer a Deus. Deus pode fazer isso. Se você não entender e não compreender os planos de Deus, é isso que ele está falando aqui, ó. Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Aqueles que choram por uma alma que está se perdendo, aqueles que choram, que dobram o joelho e oram e buscam o Senhor por uma vida que está indo para o inferno, esse será consolado. Lembra do Senhor Jesus? Quando ele estava chegando em Jerusalém, que ele para e começa a chorar e dizer: Jerusalém, Jerusalém, que mata os seus profetas. Se você entender, vocês entendessem, se vocês compreendessem o período da sua visitação. Muitas das vezes, meu irmão, o Senhor está batendo na nossa porta. É o momento da visitação dele para a nossa vida, para que a gente se arrependa, para que a gente volta, para que a gente conserta, para que a gente coloque os pingos nos is. Mas nós não observamos, nós não olhamos. Eu vi essa semana um pastor dando testemunho, desfalando da reforma da primeira igreja batista, aquela lá da Praça Raul Soares, que ela vai ser reformada. E esse pastor comentando, falou: olha, meus avós foram os fundadores daquela igreja há 104, 105 anos atrás, não sei. Meus avós foram os fundadores daquela igreja. Meu pai foi pastor daquela igreja. Eu sou pastor hoje. E eu parei um tiquinho pensando. Parei pensando no meu currículo, no meu histórico como pastor. E talvez você pode pensar também a mesma coisa. Eu não tenho um histórico, eu não tenho um passado. Mas a mão do Senhor, as misericórdias do Senhor, o dia que o Senhor nos alcançou, o dia que o Senhor estendeu as mãos dele para mim e para a Dena, foi uma coisa incrível, meu irmão. Eu vim de uma família católica, não praticante, mas a minha família é católica do pé roxo. Dena de uma família espírita. Nós nos casamos, não tínhamos chance nenhuma. Nenhuma, mas nenhuma mesmo. Um dia o amor de Deus nos alcançou, mas nos alcançou, entrou na minha vida e na dela, mas de uma tal maneira que nós não conhecíamos Deus. Nós estávamos criando as meninas, elas pequenininhas ainda. E um dia nós paramos aqui em casa, sem mais nem menos, mais dedo, nós paramos e falamos: opa, nós vamos ter que dar um jeito na nossa vida. As meninas estão crescendo, nós temos que buscar a Deus. Nós temos que procurar uma religião. Nós não estávamos buscando Deus, nós estávamos buscando uma religião. E buscar uma religião já é um princípio de um caminho. Porque as mãos de Deus, a misericórdia dele vai te guiar para o lugar certo, para a posição certa. Nós fomos procurar primeiramente a Igreja Católica, que era o ponto inicial de tudo. Mas eu não conseguia, Dena também não conseguíamos. Nós não conseguíamos entender aquele negócio, e nós não chegamos de ir, acho que nem umas 2 ou 3 vezes. Mas o diabo é sujo, é onde eu quero chegar de falar com você, que o diabo rodia. Vai te rodear e vai procurar de todas as maneiras te tirar do verdadeiro caminho do Senhor, do que o Senhor tem, do propósito que Ele quer para a sua vida. Quando nós vimos que na Igreja Católica não dava, paramos aqui em casa, rapidinho, chega a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Bateu na nossa porta os mormons. Moço, nós querendo Deus,
a gente querendo conhecer um pouquinho desse Deus tão grandioso. Aquele povo chegou, entrou na nossa casa e para pôr aquele povo para fora. Quando nós entendemos que no princípio eles começam falando de Jesus, mas falam que é uma beleza. Mas no final das contas, eles falaram, vamos deixar com você o livro da capa preta. A gente até achou que era a Bíblia, mas não. É o livro segundo, o Evangelho segundo Joseph Smith. O livro segundo Joseph Smith, onde naquele livro ali, tem uma parte na Bíblia que Paulo vai falar, olha, se batizam pelos mortos, que vantagem tem? E ali, quando eles começaram, eles acharam que a gente já estava enraizado mesmo, eles começaram a nos falar, olha, você pode batizar para o seu pai, para o fulano de tal que já morreu, e salvar eles. A gente entra no lugar do Senhor Jesus. Falou, não, isso nem está errado. Saímos dali. A misericórdia do Senhor nos alcançou numa outra igreja. Mas de uma outra igreja, quando nós vimos que os negócios não estavam como deveria ser, que começou uns negócios, um movimento estranho, nós fomos procurar outro lugar. Procuramos uma outra, fomos numa outra uma vez só. Porque tudo é a base do sacrifício. Você tem que sacrificar, você conseguir isso, você conseguir aquilo, você conseguir as bênçãos materiais, financeiras, você tem que sacrificar. E não é assim. A Bíblia fala, melhor é obedecer do que sacrificar. Nós estávamos procurando o Deus vivo, nós estávamos com sede de Deus. Mas o diabo ainda nos encaminhou mais uma vez para um outro lugar, para mais seita, para mais heresia, aonde se dizia que eu consigo fazer um mal para você, e o diabo vai enterrar aquele mal, e que eu, com todo o meu poder, eu vou descobrir o que está enterrado, eu vou tirar de dentro da lagoa, vou tirar daqui, vou tirar dali, e vou te revelar aonde o mal na sua vida está. Mais uma vez nós passamos enganados, até que lendo, examinando as Escrituras de maneira clara, eu fui conseguir entender uma coisa. Eu me coloquei no lugar do diabo e pensei comigo, falou assim, olha, se eu esconder uma coisa, se eu fizer um mal para alguma pessoa, enterrar ela aqui e esconder, eu sei na onde está. Se eu quiser mostrar para ele achar isso aqui, ele vai achar. Mas se Deus quiser mostrar também, Deus mostra. E nessa ficção ali se dizia que essa pessoa tinha um dom especial, que era Deus que revelava para ele na onde estava o mal. E quando eu compreendi que o diabo também pode mostrar na onde ele colocou, eu falei, opa, tem algo errado nisso. E Deus foi abrindo os olhos, foi nos mostrando o engodo, a mentira, a enganação, a ilusão de ótica, que muitas das vezes a pessoa estava junto com a gente falando de Deus e com a porcaria no bolso, com a porcaria dentro de um bolso, de um paletó, em algum lugar, para depois falar, tentar se fazer de bom, para prender a gente na pessoa e não ensinar a palavra de Deus. Não ensinar que a salvação é somente no Senhor Jesus, colocar dependência de homem a homem, tirar proveito da palavra do Senhor. Não entender as bem-aventuranças. Leia a Bíblia. Ela é a única fonte de sabedoria, discernimento e entendimento. Quando o Senhor Jesus disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Tomé vai dizer, Senhor, para onde tu vais? Nós não sabemos para onde o Senhor está indo. O Senhor já declarou para mim, declarou para você aonde Ele está sentado, aonde Ele vai se levantar dali agora, só para vir nos buscar, só para vir nos resgatar. Então não precisa esperar você salvação de outro qualquer, esperar você
algo que um homem está falando, eu vou fazer isso para você, não espere, não vai acontecer. Quem faz alguma coisa para você na sua vida é somente o Senhor Jesus. Ele é o autor, Ele é o consumador, é Ele que te socorreu, é Ele que te buscou, é Ele que te resgatou, é Ele que te tirou desse mundo de trevas e te trouxe para a maravilhosa luz dEle. É Ele, mais ninguém. Tudo que eu aprendi na minha vida do Evangelho, quase que eu tive que passar uma borracha em tudo, porque me ensinaram durante tanto tempo. Eu olhava para um pastor, eu olhava para um pregador, para um mensageiro da palavra, eu achava que aquele homem estava substituindo Deus. Aquele homem substitui o Senhor Jesus e não via que aquele homem era muito mais pecador do que eu. Eu sou pecador, eu sou mais pecador do que todos vocês. Sou mais carente do sangue de Jesus vertendo na minha vida para me purificar, me limpar a cada instante, a cada dia. Mas eu tenho que entender, que eu tenho que reconhecer, que eu tenho que ser manso, que eu tenho que ser humilde, que eu tenho que me humilhar, que eu tenho que entender que eu sou pó e que eu não sou nada. Que grande é Ele, que é o Senhor na nossa vida. É Ele que abre os nossos olhos, é Ele que abre o nosso entendimento, a nossa compreensão, para nós vermos que não devemos fazer nada para a vanglória, para recebermos glória, para recebermos elogio, para recebermos afetos de pessoas, de tudo que o Senhor estava ensinando ela aqui. Olha, não receba. Vocês estão vendo essa multidão aí? Não deixe isso subir aos seus corações. Não deixe isso subir à sua mente. Assim também é no nosso cotidiano, na nossa vida, por todo lado e por todo instante. Observe as propostas e as ofertas que têm sido feitas a você. A maioria das ofertas só vão trazer opressão, depressão, tristeza, amargura, angústia. No momento, até produz alguma coisa, mas depois não. Fique firme no Senhor. Fique firme no Senhor, nas palavras dEle. Agarra no Senhor de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu desejo, e saiba que se você conhecer o Senhor Jesus, o que você tem que fazer é conhecer a Deus, sujeitar a Deus. Se você se sujeitar ao Senhor, se você se colocar debaixo da mão do Senhor, o inimigo tem que fugir de você. O mal não pode te tocar, o mal não pode te afligir, porque você está guardado no Senhor. Viva de acordo com a vontade do Senhor. Deus é maravilhoso e Ele está voltando. Igual hoje na escola dominical também nós falamos de manhã cedo também um pouquinho a respeito da busca do Senhor para a igreja. Paulo vai falar no livro de Coríntios, até repetindo o que falamos de manhã cedo, que ao soar a trombeta, ao que a trombeta soar, o Senhor volta para raptar a sua igreja. Vai ser um rápido, tirar a igreja como um ladrão de noite, que busca, que vem, que entra na casa, que rouba, que acaba, que tudo acabará, assim como foi nos dias de Noé, assim será a volta do Senhor. Mas nós não observamos, muitas das vezes nós não prestamos atenção, que esse rapto, que essa tirada do povo do Senhor da terra está acontecendo a todo instante, a todo momento. Para cada um de nós,
Muitas das vezes nós não prestamos atenção, mas o Senhor está recolhendo um crente aqui, está recolhendo outro ali, está recolhendo outro acolá e outro lá. Isso é o arrebatamento da igreja que já está acontecendo, desde o início dos tempos, e muitas das vezes nós não estamos prestando atenção. Quando o Senhor Jesus fala para aquele homem que ganhou muito dinheiro, louco, hoje mesmo te pedirão a tua alma. O que tu tens preparado para a vida eterna? Prepararmos, conhecer o Senhor, andar nos caminhos do Senhor, entender os propósitos do Senhor, o que o Senhor quer para cada um de nós. A humildade, a perseverança, a mansidão. Quanto mais manso for um homem, mais ele alcança galardões com o Senhor. Quanto mais ele se humilhar, quanto mais ele entender que é necessário ele compreender que grande é o Senhor e que nós não somos nada. É a hora que nós estamos começando a caminhar para a salvação. E que o Senhor possa ter falado no seu coração nessa noite. Que possa ter dado um pouquinho de luz e de entendimento para você. Procure conhecer ao Senhor, não procure conhecer as profundezas de Satanás. As profundezas de Satanás não precisamos conhecer, porque se você conhecer a Deus, você sabe que o inimigo não tem como te arrebatar. Você está guardado, você está protegido por Ele. E que o Senhor vos abençoe e vos guarde. O Senhor faça resplandecer sobre cada um de vocês o seu rosto e dê a vocês a paz. Amém?